Esse é o tipo de exercício que, se você pensar 2 segundos, 10 segundos, você vai ver que ele é muito mais simples do que parece. Fala pessoal, estamos aqui resolvendo a série de exercícios de circuitos elétricos usando como referência o livro do Alexander Sadiko, da quinta edição versão em inglês, né? Que é onde eu tiro essas imagens ali com alta qualidade. É um exercício de análise modal, mas vocês vão ver que na verdade não há nada a ser feito. É só usar um pouco o bom senso e a gente consegue resolver muito simples essa questão. Importante, aqui ele diz que é o exercício 32, e às vezes você pega uma lista e tá lá na frente da lista e você acha que os exercícios vão aumentando em complexidade só porque ele está mais na frente da lista ou mais pro final da lista, o exercício necessariamente precisa ser mais difícil. Nem sempre é o caso. Esse é um típico exemplo em que teve outros exercícios que eu resolvi nessa lista aqui de circuitos elétricos, muito mais complicados, ou pelo menos o trabalho matemático para resolução foi mais complicada do que esse. Esse é um exercício que, se durar 5 minutos do vídeo, pode ser que eu tenha falado demais e eu poderia ter sido mais direto, mas é um tipo de exercício que você parar um pouco para pensar no que eu tenho de verdade no problema, você vai resolver ele muito rápido. Por isso que só tem 3 quadrados aqui escondidos, né, retângulos, com as resoluções escondidas, né. Se você gosta desse tipo de exercício, considere estar deixando um like no vídeo, para o YouTube e eu também entendermos que faz sentido dar sequência a essas resoluções aqui de circuitos elétricos. Se tiver algum comentário, embora eu ache meio difícil nesse exercício, mas ainda assim, se tiver alguma dúvida que não ficou clara, pode estar deixando um comentário no vídeo e eu vou estar respondendo, esclarecendo com mais detalhes assim que possível. Certo? Começando o exercício, ele pede os nós, as tensões nos nós V1, V2 e V3, né? Eu tenho um circuito aqui com 3 fontes de tensão independentes, uma fonte corrente independente e 2 resistências aqui de 5 kΩ e 10 kΩ. Obviamente, eu vou fazer um sinal ali só para dizer quem são os nós, né? E, obviamente, ele já deu a referência, mas colocar a referência onde ele já colocou teria sido uma boa escolha, né? Então, tem essa tensão aqui, V1, V2 e V3. Eu não consigo aplicar o cálculo da lei dos nós, né, aplicando a lei de Kirchhoff dos nós e fazer as correntes, descrever as correntes saindo dos nós, porque eu tenho as fontes de tensão. Mas as fontes de tensão imprimem, né, elas implicam que existe uma condição entre os dois terminais da fonte, existe a relação que vale o valor da fonte. A diferença de potencial, né, a diferença de tensão entre eles, vale o próprio valor da fonte, que é independente. Então, eu não tenho que me preocupar com nenhum outro sinal elétrico, corrente ou tensão, no circuito em algum outro ponto. Eu tenho simplesmente os valores 10, 20 e 12 volts para fazer a igualdade. Então, percebo que se eu olhar em vermelho a fonte de 12 volts, eu sei que terminal positivo, V2, menos terminal negativo, que é a referência, então 0, tem que valer o valor da fonte, 12 volts. V2 menos 0 igual a 12 volts, V2 tem que ser 12 volts. Pronto, eu não tive que fazer nada, só aplicar a definição da fonte, né? Eu podia ter feito super malha aqui, alguma coisa nesse sentido, mas não ia fazer sentido. A questão é direta, a resolução é extremamente simples e às vezes o aluno vai achar que tinha que criar algum método mirabolante que não existe nesse caso. Até pode ter, fazer super malha vai ter que dar certo por questões da física, né? Mas o aluno fica com medo de, caramba, é só fazer isso? Nesse caso, é só fazer isso. Se eu olhar agora a tensão aqui à esquerda, em verde, a fonte de tensão à esquerda, eu sei que entre V2 e V1 eu tenho o valor da fonte, 10 volts. Ou seja, terminal positivo, que é o da direita aqui no caso agora, V2, menos terminal negativo, V1, igual a 10. Eu tenho a relação entre V2 e V1, só que eu já tenho o valor de V2, eu acabei de encontrar, vale 12 volts. Então o V1 vale, se eu passar para a direita, positivo, né? Então fica mais V1, trazendo o 10 volts para a esquerda, então eu fico com um V2 menos 10, né? Que eu só rearranjei a ordem da expressão. Eu tenho o valor de V2, 12. 12 menos 10, 2 volts. À esquerda ficou só V1, o valor de V1 é 2 volts. Ah, mas e essa fonte de corrente, a resistência? Não importa. A partir do momento que eu tenho uma fonte impondo 10 volts e um terminal tem 12 volts, o outro vai ter que ter 10, vai ter que ter 2, senão a diferença não dá 10 volts, certo? Então, literalmente é isso. Percebam que eu tenho o V2, eu vou usar o mesmo raciocínio para encontrar o V3, e eu sei que terminal positivo, que é o próprio V2 nesse caso também, né? À esquerda agora, menos terminal negativo, que é o V3, vale o valor da fonte, 20 volts. Fazendo a mesma manipulação do V1, né, eu tenho que V3 vale V2 menos o valor da fonte, 20 volts. Se o V2 vale 12, 12 menos 20, 8 volts negativos, porque 20 é maior do que 12 e eu estou subtraindo 20. Tem que fazer alguma lei de Kirchhoff? Não tem que fazer nada. Se você quiser validar isso aqui
usando supermalha você pode fazer, mas o exercício ele é extremamente direto, e mesmo sendo quase o final da parte de análise de malha, né, de nós, né, análise nodal, você ainda resolve ele de maneira muito simples, só usando o valor das fontes. Lógico, é um exercício particular em que existe uma conveniência, uma coincidência da disposição dos elementos, né, de modo que eu consigo fazer três diferenças de potenciais e encontrar as tensões. Se a referência tivesse em outro ponto, lógico, se eu tivesse a liberdade de arbitrar, ainda assim ia facilitar, né? Mas se a referência tivesse em outro ponto, seria mais complicado de resolver, certamente. E aí eu teria que fazer, provavelmente, a aplicação da supermalha, certo? Encerramos por aqui, então. V1 vale 2, V2 vale 12 e V3 vale menos 8. E você pode tentar usar qualquer outro método de análise para validar que isso é verdade, certo? Encerramos por aqui. Se você teve alguma dúvida, embora eu acho que esse exercício não cria espaço para ter muitas dúvidas, pode estar deixando aí no comentário, eu vou estar respondendo e a gente se encontra no próximo exercício.